Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de número 9. Assim está escrito: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Estamos diante de um relato em que Paulo, afirmando diante daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, algo que eles já sabiam, porque na convivência que Paulo teve com eles, desde o estabelecimento da obra de Deus ali, através da pregação do Evangelho, Paulo pôde agora se levantar diante deles e deixar registrado para as futuras gerações que ele era alguém comprometido com Deus, com a sua obra, mas também que era alguém responsável e consciente da sua situação e dos seus deveres. E aqui, neste versículo 9, ele está dizendo para que eles puxassem pela lembrança, desde o primeiro dia em que ele chegou, o tempo que passou com aqueles irmãos, como foi a vivência de Paulo entre eles. E ele diz aqui: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalho e fadiga, uma ocupação que traz cansaço, que traz fadiga, mas que se renovam as forças e no dia seguinte está pronto novamente para continuar o seu trabalho. E ele diz: pois, trabalhando noite e dia. Por que era que Paulo procurava trabalhar noite e dia? Com o único objetivo de não ser pesado a ninguém. Então, ele tinha vergonha de ser pesado a alguém, visto que podia trabalhar e não queria fazê-lo. Paulo não tinha este hábito, esta prática reprovável nas Escrituras. Então, ele sempre estava ocupado, embora que ele tivesse uma grande responsabilidade de proclamar, de pregar o Evangelho, mas nem por pregar o Evangelho ele se colocou na condição de muitos: bem, como eu vou pregar o Evangelho, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada, eu não vou me ocupar com nada, porque o meu negócio é pregar o Evangelho. Paulo também pregava o Evangelho e pregou mais do que todos. No entanto, nunca deixou também de trabalhar e de cuidar de si e das suas necessidades. Então fica para nós, neste dia de hoje, que é chamado o Dia do Trabalho, um exemplo de Paulo que nós devemos segui-lo à risca e saber que cada coisa está no seu devido lugar. Então a reflexão é: trabalhando noite e dia para não sermos pesados aos outros. Ou seja, se o trabalho no período diário não é suficiente, ele disse também trabalho de noite. E ainda além de trabalhar de dia e de noite, se for o caso, ainda criar tempo para anunciar a eles, para pregar o Evangelho de Deus, para não comprometer o Evangelho. Olha a seriedade com que Paulo pregava, com que Paulo vivia a realidade da vida cristã. Ele não deixava de trabalhar para não ser pesado aos irmãos, porque ele entendia que se ele entrasse nesta condição, o Evangelho não teria o resultado efetivo, visto que ele cria poderosamente no Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Evangelho do qual ele jamais se envergonhou. Mas com tudo isso, com toda esta ocupação e responsabilidade de natureza espiritual, de pregar o Evangelho, de natureza física e material,
ele sabia que ele precisava desenvolver uma atuação no trabalho para manter-se a si mesmo e não se colocar na condição de ser um peso na vida de alguém que deveria assumir responsabilidades para com ele, enquanto ele ficava só vendo a banda passar. Não, Paulo não era assim. Paulo tinha vergonha da ociosidade. Paulo era alguém centrado em Deus, comprometido, responsável. Paulo tinha caráter. Paulo tinha dignidade. Paulo tinha princípios. Por isso que ele diz aqui: porque vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o evangelho de Deus. Então ele procurava trabalhar no único sentido de não se sentir pesado diante de outras pessoas, que eles tivessem como que uma obrigação de cuidar dele, quando ele poderia fazer alguma coisa, mas estava só vivendo na sombra dos outros. Isso Paulo entendia como sendo uma vergonha, um desprazer. E, portanto, ele procurava trabalhar, e, se possível, dia e noite, contanto que ele não fosse pesado a ninguém. Então, este é o primeiro ponto que nós observamos aqui na reflexão hoje, sendo hoje o dia do trabalho, falando também do trabalhador. O trabalho é para o trabalhador nele trabalhar e desempenhar. Segundo, Paulo procurava suprir as suas próprias necessidades. Com relação a que ele não queria ser pesado a ninguém, nós encontramos aqui e encontramos também em 2 Coríntios, no capítulo 12, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 11 e versículo 9. Está escrito assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ele nunca quis contar história para as pessoas se condoerem dele e abrir para ele aquilo que pudesse ajudá-lo. Então, ele se guardou de não revelar determinadas necessidades para não ser pesado a ninguém. Então, Paulo tinha o seu comprometimento de contar as suas necessidades somente para Deus. E Deus, então, supria as necessidades da maneira que lhe era própria, sem que fosse preciso Paulo ficar chorando, mendigando e pedindo às pessoas quando não tinha coragem de trabalhar. Mas ele trabalhava. Então ele supria, ele fez isto para não ser pesado a ninguém. Segundo, Paulo procurava suprir as suas necessidades. Em Atos, no capítulo 20 e o versículo 34, está registrado assim. Atos 20 e 34. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha que testemunho. Vós mesmos sabeis. As pessoas conheciam, não era oculto. O que Paulo fazia, as pessoas viam ele fazer. E ele diz: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, tanto a mim como aqueles que me acompanham, estas mãos me serviram. Elas me deram o necessário, sem ser necessário, sem ser preciso ser pesado a alguém. As minhas mãos, no trabalho, me deram o necessário. Então, nós encontramos aqui ele procurando suprir suas próprias necessidades, como também em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 12, está escrito assim: e nos afadigamos e trabalhamos, trabalhando com as nossas próprias mãos,
Somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Então diz, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Ele nunca aceitou ser pesado às pessoas a quem ele estava servindo no Evangelho. Trabalhando com as mãos. Então, supria as suas próprias necessidades. Terceiro, nós vamos encontrar aqui também quando ele foi recepcionado em Atos, capítulo 18. Deixa-me ver. Atos, no capítulo 18, e o versículo de número 3, está escrito assim: E como era do mesmo ofício, ficou com eles, com Áquila e Priscila, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo, quando foi preciso ir e passar um tempo com Áquila e Priscila, ele não ficou somente na dependência, mas diz-nos aqui o texto que ele trabalhava também na construção de tendas, que era também o ofício de Áquila e Priscila. Então casou o trabalho deles, mas Paulo usou a sua mão para tecer aquelas tendas e fazer as tendas necessárias. Então ele trabalhava. À medida que recebia orientações e que direcionava e que realizava o trabalho espiritual, ele trabalhava também fisicamente para se manter. Então, ele fazia aqui, junto com Áquila e Priscila, a construção de tendas. Em quarto, ele tinha alegria de dizer que ele não comia o pão de ninguém. Aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e o versículo de número 8, está escrito assim. 2 Tessalonicenses 3 e 8. Está escrito: Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O que Paulo está afirmando é que ele tinha alegria de poder dizer que ele não ficava na dependência dos outros, mas que ele se movia para trabalhar, suprir as suas necessidades e comer o seu pão, ou seja, ter o seu sustento. Então ele tinha alegria de dizer que não comeu de graça o pão de ninguém. Ele trabalhou, ele era afeito ao trabalho. Jesus era homem de dores e experimentado nos trabalhos. O nosso Deus trabalha até agora. Jesus também continua trabalhando. E nós devemos seguir o seu exemplo, o seu modelo, bem como o exemplo de Paulo, e nos ater a trabalhar para não ser pesado a ninguém. Quinto, nós encontramos então, Paulo trabalhava com uma expectativa em mente. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 10, ele deixou registrado assim: Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele trabalhava com a mente voltada para a promessa da volta de Jesus. Não era como muitos da época do primeiro século, que, tendo em vista a promessa de que Jesus voltaria muito breve, alguns disseram, então não precisa comprar, não precisa construir, não precisa trabalhar, porque Jesus está voltando. Fazer as coisas para quê? Para deixar aí, sendo que Jesus está vindo? Então eles abriram mão do trabalho e viviam na ociosidade. Mas Paulo não. Paulo tinha a expectativa, tinha a promessa, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, o Deus que havia de se manifestar em Jesus, mas nem por isso ele deixou de trabalhar. Não vou ficar esperando, não vou fazer nada porque Jesus está voltando. Não, enquanto ele não vem, eu vou trabalhar. Enquanto ele não vem, estou trabalhando. E vou trabalhar até o último dia. Quando ele diz lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, está ali
em harmonia o trabalho espiritual que ele realizou em propagar o evangelho para a conversão das almas, o ensino, a administração e o trabalho físico e material que ele realizava para suprir as suas necessidades até o seu último dia. Então, ele trabalhou. Então, tendo este exemplo na vida de Paulo, trabalhando noite e dia para não sermos pesados aos outros, neste dia do trabalho é um dia propício para marcar de uma vez por todas que todos aqueles que vivem na ociosidade, eles estão em transgressão contra o princípio de Deus para a vida do homem, que foi criado para o trabalho. É bem verdade que existem pessoas que estão sofrendo um desemprego. Aí é uma questão diferente. A pessoa não está empregado, perdeu seu serviço, está numa fase procurando aqui e ali, está vivendo um desemprego. Estes, sim, precisam ser olhados com cuidado e precisam, dentro do possível, serem ajudados até que consiga uma nova colocação no mercado de trabalho. O que a Escritura nos afirma e condena é aqueles que vivem na ociosidade, não se preocupam com trabalho. Não procuram trabalho. Quando alguém lhe oferece um trabalho, ele diz: eu não estou procurando serviço. O que é que você está me oferecendo se eu não estou procurando o serviço? Ainda são mal criados. Mas esses que estão sofrendo por conta de um desemprego, um desajuste, alguma coisa que aconteceu, é diferente. São pessoas que a gente sabe da origem, conhece o caráter da pessoa, ele está vivenciando um momento difícil de provas que logo vai passar. Mas enquanto não passa, é preciso que tenha o socorro e o cuidado daqueles que são os irmãos da fé, ou da família, ou de conhecidos, que possam estender-lhe a mão. O que eu estou referindo-me aqui é aqueles que, tendo a oportunidade, tendo o trabalho, eles se omitem e vivem na ociosidade, rua acima, rua abaixo, casa aqui, casa ali, casa acolá, na casa de um, na casa de outro, sempre sendo pesado às pessoas. Este tipo não deve ser recepcionado, porque eles estão prestando um mau serviço e estão envergonhando o evangelho de Jesus Cristo, porque dizem que, em nome da fé, eles abriram mão de tudo para trabalhar no evangelho. Mas o evangelho é um trabalho de natureza espiritual. E o trabalho de natureza física e material, cada um tem que desempenhar e desenvolver o seu trabalho. Então é preciso imitar a prática de Paulo e ocupar-se com o trabalho, tanto quanto pudermos, para não sermos pesados a ninguém, que amanhã ou depois alguém venha a dizer ou lançar em rosto: fulano é um encostado. Se a gente não dá, se a gente não ajuda, já estava morto. Porque esse aí, ele é inimigo do trabalho. Quem é inimigo do trabalho é inimigo de Deus também. Porque Deus foi Deus quem criou o trabalho. Então nós temos que trabalhar e glorificar a Deus por ter um trabalho, por ter uma ação na nossa vida. Então aqui está este exemplo de Paulo para refletirmos. Você está trabalhando, você tem prazer no trabalho que você está fazendo, você faz como gratidão a Deus, você está, quem sabe, certamente está desempregado no momento, está passando por uma prova, mas tenha fé e confiança em Deus, logo vai passar. Você não é um desocupado, uma desocupada, é alguém que está sofrendo a condição de momento, mas Deus logo poderá lhe abrir, sim, uma porta e você ser recompensado pelo Senhor. Continua crendo e confiando. Deus há de lhe abrir a porta e as suas necessidades. Conte ao Senhor, fale com Ele. Ele vai usar alguém para te socorrer e te ajudar neste período de dificuldade por conta de um desemprego. Agora, com relação àqueles que são ociosos e que não querem saber e tem bronca de quem fala em trabalho para eles, estes não se deve estender a mão a eles. Eles têm que se cuidar e se virar e ser responsável e deixar
de ser aproveitador e explorador das pessoas. Não vai levar a lugar nenhum. Não tem nada que dignifique a vida desta pessoa, porque ele é um inimigo do trabalho. Mas aqui está. Paulo disse, trabalhando noite e dia para não sermos pesados aos outros. Então trabalhe. Se durante o dia não é suficiente, trabalhe à noite, contanto que você não seja pesado a ninguém, contanto que eu não seja pesado a ninguém. Então vamos refletir, já que hoje é dia do trabalho, amanhã, quem sabe, uma porta se abre e você pode começar a trabalhar. Quem sabe, já com essa idade que você está, será o seu primeiro trabalho na vida. Mas é preciso se ater a ele e ser um bom servo de Cristo. O bom servo de Cristo, ele trabalha, ele dignifica o Senhor com o seu trabalho e o nome do Senhor é glorificado e as pessoas ficam alegres quando alguém é comprometido naquilo que faz, no seu trabalho, e ainda assim tem a oportunidade de fazer o trabalho espiritual para a glória do nome do Senhor. Pensa sobre isto, reflita e, se preciso, amanhã, levante-se cedo, encoraje-se e procure um trabalho e faça-o bem feito para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa dar graça e força a estes irmãos que estão sofrendo a fase do desemprego e possa, nos próximos dias, abrir-lhe uma porta favorável pela qual eles possam entrar e continuar o que sempre fizeram, trabalhar para dignificar o nome do Senhor e cuidar da família. Querendo Deus, amanhã retornaremos.